interação e a relevância dessa interação com as células do hospedeiro. Como a Anne falou, meu laboratório é particularmente interessado em entender como essas interações se dão do ponto de vista do sistema imunológico, que é um sistema altamente modificável pela microbiota. E eu vou falar especificamente de algumas moléculas que fazem parte dessa interação, que são os chamados ácidos graxos de cadeia curta. Eu não vou entrar em muitos detalhes técnicos a respeito dos mecanismos de ação deles, mas quem tiver interesse, por favor, depois me inscreva ou mande as perguntas aqui no chat, que eu vou ter o maior prazer em discutir com vocês. E nessa primeira parte também eu vou chamar a atenção para alguns artigos que mostram caminhos pelos quais a gente pode usar esse conhecimento que está sendo gerado e foi potencializado nos últimos 10, 20 anos, né, para dois ramos, né, seriam para prognóstico, eu vou mostrar um artigo-chave nisso, e outro para potencial tratamento de condições patológicas. Na segunda parte, terceira, o que eu pretendo falar é um pouco a respeito da experiência nossa de uso desses compostos derivados da microbiota em contextos e modelos experimentais de obesidade, resistência à insulina e de infecções de vias aéreas e intestinais. Então, a gente trabalha basicamente com modelo animal e a gente tem alguns resultados bem interessantes nesses contextos. Tem outros contextos também, quem tiver interesse, depois é só me avisar que eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês a respeito. Bom, então começando, o que é microbiota? A microbiota é todo o conjunto de micro-organismos que estão presentes em tecidos, principalmente aqueles que fazem interface com o meio externo, ou seja, pele, trato gastrointestinal, trato respiratório, trato geniturinário. Como vocês podem ver aqui nessa figura, então a microbiota ela é composta não apenas de bactérias, que é o principal componente, ou pelo menos o mais conhecido, o mais explorado, mas também de outros componentes que têm contribuições importantes e cuja participação em processos, tanto na homeostase quanto patológicos, têm sido abordados em estudos mais recentes, que são os componentes da chamada microbiota, que são os fungos, e também os vírus, o chamado viroma, tá? Que tem importantes contribuições também em alguns contextos. E ainda existe a macrobiota, ou seja, organismos multicelulares que colonizam o nosso organismo e podem ter algumas interações tanto com componentes da microbiota quanto com as células do nosso organismo. A gente sabe que a microbiota ela é complexa por diferentes aspectos, né? Um dos aspectos é o que está exemplificado aqui nessa figura. Então, como vocês podem ver, aqui, apenas tratando de bactérias, a gente tem diferentes composições dependendo do local analisado. E mais do que isso, essas composições, elas são distintas dependendo, por exemplo, da presença ou não de fatores que levam a doenças. Por exemplo, aqui tem a composição da microbiota do estômago, na ausência de H. pylori e aqui na presença de H. pylori. Só pela diferença de cores, vocês já podem notar que a composição ela é totalmente diferente. E mais do que isso, entre indivíduos, essa composição também é distinta. Bom, então, como entender um sistema tão complexo? A gente começou a entender isso nos últimos anos porque surgiram tecnologias que nos permitiram avançar nesse conhecimento. Uma das principais tecnologias, e que vai ser abordado posteriormente aqui pela Michelle, é a tecnologia de sequenciamento de nova geração. Essa tecnologia, junto com outras, permitiram que a gente começasse a fazer, inicialmente, associações entre composição da microbiota de alguns tecidos e o desenvolvimento de condições patológicas e, mais recentemente, estabelecimento de relações de causa-efeito e até descoberta de mecanismos pelos quais essas interações ocorrem, como eu vou mostrar mais adiante. Então, é importante a gente ter em mente que eu vou tratar aqui nessa apresentação principalmente das bactérias. E é importante, eu acho interessante usar essa frase, né, para a gente entender o quão interessante é essa interação, né, que é
basicamente o seguinte: ao mesmo tempo que esses micro-organismos, eles são os nossos principais adversários, né, e são muito problemáticos, causadores de diferentes patologias, eles são os nossos são aliados muito importantes do nosso organismo. Então, ao mesmo tempo que eles são alvos do nosso sistema imune, e para a nossa sobrevivência, a gente tem que, o nosso sistema imune tem que lidar e eliminar grande parte desses micro-organismos, esses mesmos micro-organismos e alguns outros são importantíssimos para a manutenção da homeostase do nosso organismo e atuam como aliados importantes, inclusive na manutenção do sistema imune adequado para lidar com agentes patológicos. Então, o que a gente tem que ter em mente? Então, quando a gente olha para o organismo como um todo, a gente tem que ter em mente que as nossas respostas, o estabelecimento de homeostase, o controle de diversas funções, é dependente não apenas dos genes das nossas células, mas também dos genes que são provenientes da nossa microbiota. E a gente sabe que essa interação que existe e que é essencial para o nosso organismo, para as nossas respostas fisiológicas, é complexa, bidirecional, mas pode ser modificada por diferentes fatores. Então, a interação entre micro-organismos e células eucarióticas, principalmente entre micro-organismos e sistema imune, é um sistema que a gente pode alterar, tanto para favorecer a manutenção da homeostase, no estado de saúde, quanto, dependendo da condição, isso pode favorecer a transição para um estado de doença e pode ser um fator importante para o desenvolvimento de várias patologias. Então, isso é muito claro para algumas patologias, incluindo, por exemplo, doença inflamatória intestinal, que tem um componente de desbiose importante, para doenças metabólicas, como diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, a obesidade e suas comorbidades, e até para patologias que anteriormente não se via uma relação entre a microbiota, seus produtos e o desenvolvimento da mesma. Então, por exemplo, doenças neurodegenerativas. Hoje já se sabe que existe essa relação, apesar de não se saber totalmente, ou se explicar totalmente os mecanismos envolvidos nisso. Bom, dentro desse contexto, é importante a gente ter em mente que a microbiota, ela tem diferentes funções para o nosso organismo. Então, ela contribui basicamente com 3 aspectos importantíssimos. Um deles é o fator metabólico. Então, os componentes da microbiota, principalmente as bactérias, elas fornecem substrato energético para o nosso organismo. Então, os ácidos graxos de cadeia curta, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês, são uma importante fonte do nosso organismo, é uma importante fonte de energia para o nosso organismo. Em torno de 10% da energia consumida pelo nosso corpo é decorrente da utilização desses compostos. Mais do que isso, essas bactérias também podem produzir vitaminas e gerarem aminoácidos que são importantes para o nosso organismo como um todo. Elas têm funções estruturais importantes, então as barreiras epitelial, as barreiras físicas e químicas que separam o nosso meio interno do meio externo, elas são moldadas pela microbiota, e isso confere, dentre outros aspectos, resistência do nosso organismo a infecções por bactérias, vírus e outros agentes infecciosos. Além disso, a microbiota também provém uma função protetora, uma função tanto direta de resistência à colonização, por exemplo, por bactérias, no caso do intestino, quanto indireta por maturação e regulação do sistema imunológico. Então, a gente sabe que um dos principais sistemas que é modulado pela microbiota é o sistema imune. E aí eu vou mostrar daqui a pouco alguns exemplos de como isso acontece e qual é a relevância disso. Bom, mas aí a pergunta que se faz é, legal, isso aqui acontece, mas para que eu preciso entender isso? Quais seriam possíveis aplicações desse conhecimento? Então, existem vários, né? Eu escolhi 2 artigos que não são, infelizmente, não são do meu grupo de pesquisa, mas são artigos emblemáticos do quanto a gente pode utilizar e quanto a gente pode se beneficiar desse conhecimento. Então, primeiro, é um artigo que trata de nutrição personalizada. Basicamente, o que os autores fizeram? Esse é um artigo que foi publicado há 6 anos atrás, e esse artigo, ele parte do pressuposto que é o seguinte:
que está ilustrado aqui nessa figura. Se eu der o mesmo alimento para dois indivíduos, esses dois indivíduos eles vão responder tendo uma curva glicêmica que vai ser diferente. Então, por exemplo, esse indivíduo 1, ele vai ter um aumento de glicose ao longo do tempo que vai ser mais intenso do que esse indivíduo 2. E essa diferença de resposta, ela é observada para o mesmo alimento para diferentes indivíduos. E um dos fatores que explica isso, como esse artigo explora em muito detalhes, é a diferença de microbiota. Então, aqui tem uma figura ilustrativa desse artigo que mostra o seguinte, sigam comigo essa curva marrom. Então, aqui são duas curvas do mesmo indivíduo. Então, esse indivíduo, 139, ele recebeu o mesmo alimento, na verdade, esse indivíduo número 67, ele recebeu o mesmo alimento em dois momentos. Então, vejam, a resposta dele glicêmica é muito parecida. Existem algumas diferenças, mas o perfil é muito parecido ao longo do tempo. Agora, o indivíduo 663, que é essa curva amarela, tem um perfil que é diferente desse primeiro indivíduo que eu relatei para vocês. Esse outro indivíduo azul tem uma resposta ainda mais diferente. O que mostra isso? Que o indivíduo em si, ele frente a um alimento, ele tem uma variação de resposta glicêmica relativamente pequena. Então, amarelo aqui, em dois momentos, vocês vejam, a resposta é muito parecida. Só que existe entre indivíduos uma diferença que é relativamente grande. Tá? E aí fica mais claro ainda na hora que a gente olha esses outros dois gráficos. E aí vou me ater só a esse segundo gráfico. Então, vejam, aqui eu tenho um participante 445. Esse participante recebeu dois alimentos. E aí, vejam, o primeiro alimento, ele tem essa resposta, né, banana. Veja, ele tem um aumento da sua glicemia, em torno de 30 minutos tem um pico e depois tem uma queda. Ele comeu um doce, né, uma bolacha. Ele praticamente não alterou, esse alimento praticamente não alterou a glicemia desse indivíduo. Por outro lado, em outro indivíduo, esses mesmos dois alimentos tiveram uma resposta muito diferente. Então, veja, o indivíduo comeu bolacha, tem um aumento drástico da glicemia, enquanto que, quando comeu banana, praticamente não variou. O que eu quero dizer com isso? Basicamente que a resposta aos alimentos, e o que vai fazer com que eu diga que um alimento é bom ou ruim, do ponto de vista de resposta glicêmica, tem relação direta com a microbiota. Então, não apenas o tipo de alimento é importante para eu saber o efeito na glicemia do indivíduo, né, mas também qual é a microbiota desse indivíduo. E aí, o que esse artigo traz de novo e relevante para esse contexto? Que, sabendo a composição da microbiota, eu posso predizer qual vai ser a resposta do indivíduo frente a determinado tipo de alimento. Então, vejam o impacto que isso tem clinicamente para a população, né? E aqui só pensando em um parâmetro fisiológico que é a variação de glicemia. Bom, fora esse trabalho, o outro que eu queria discutir com vocês é um trabalho que foi feito ao longo de vários anos, acho que é um trabalho que vem mais de 10 anos sendo realizado, e que basicamente ele caracteriza a microbiota de indivíduos desnutridos. Então, esse trabalho foi conduzido por um grupo dos Estados Unidos, que é liderado pelo Jeffrey Gordon, e basicamente o que esse grupo fez? Então, ele pegou microbiota de indivíduos, pegou fezes de indivíduos, crianças que tinham uma alimentação adequada, saudáveis, e crianças desnutridas, até a idade de mais ou menos 4 a 5 anos, e analisou como essa microbiota variava. E como eu vou mostrar para vocês mais para frente, o que eles encontraram foi que a microbiota desses indivíduos desnutridos, dessas crianças desnutridas, ela era uma microbiota imatura, uma microbiota que ela ainda estava no estágio de desenvolvimento anterior ao comparado com um dos indivíduos saudáveis. Bom, mas e aí, qual a relevância disso? A relevância é que essa microbiota, diferente dos indivíduos desnutridos, depois eles mostraram que, quando eu transfiro essa microbiota para modelos animais, então usaram animais que são
germe-free, ou seja, que não tem microbiota alguma, e aí eles colonizaram esses animais com microbiota no indivíduo saudável e no indivíduo desnutrido. E eles compararam como esses animais responderam. E vejam, como está ilustrado aqui, o animal que recebeu microbiota do indivíduo saudável, ele teve um crescimento que foi diferente do animal que recebeu microbiota do indivíduo desnutrido. Ou seja, indicando que a microbiota é um dos fatores pelos quais indivíduos desnutridos, mesmo após receberem cuidados e receberem alimentos e passarem por uma etapa de recuperação, mesmo assim, essa microbiota ainda tem um impacto no desenvolvimento desse indivíduo. E eles mostraram isso, e não apenas que isso tinha consequências para o desenvolvimento, mas também que era passível de alteração. Então, o que eles fizeram? Basicamente, pegaram diferentes tipos de alimentos, testaram nesses animais que receberam microbiota de indivíduos desnutridos, até encontrar alimentos que favoreciam que essa microbiota do desnutrido ficasse mais próximo da microbiota do indivíduo saudável. E aí eles desenvolveram formulações que alcançavam esse objetivo. Então, que eram sustentáveis, que tinham na região onde foi feito o estudo, que foi em Bangladesh, um custo baixo, que tivessem um impacto sensível no desenvolvimento. E aí eles conseguiram encontrar formulações que conseguem reverter alterações do desenvolvimento associadas à desnutrição. Tá? Então, aqui só mostrando alguns dos resultados, vejam, a gente olha a microbiota do indivíduo desnutrido, compara com a microbiota do indivíduo saudável, a gente tem uma microbiota que é muito mais imatura. Então, aqui em vermelho, a microbiota do indivíduo desnutrido. E aqui, do indivíduo saudável, com a mesma idade. Tá? Então, quanto mais para baixo, mais imatura é essa microbiota. Esses indivíduos desnutridos passaram por tratamentos, né, e foram acompanhados ao longo do tempo. Então, vejam, mesmo um tempo longo após as intervenções, os tratamentos que foram realizados, a microbiota ainda não normaliza, não fica igual à microbiota da criança saudável. Como é que eu consigo alterar isso? Através de alimentos que favorecem a mudança desse perfil de microbiota desnutrido para um perfil de microbiota saudável. E isso tem um impacto no desenvolvimento posterior dessa criança. Então, vejam, que fantástico. Eu atuando nesse sistema, eu consigo reverter alterações, por exemplo, provenientes de uma desnutrição, de uma alimentação inadequada durante a fase de desenvolvimento. Então, dito isso, eu queria que ficasse a mensagem de que, alterando, então, esse equilíbrio microbiota hospedeiro, e isso pode acontecer por diferentes fatores, incluindo principalmente fatores da dieta e ingestão de compostos bioativos, eu posso favorecer a manutenção da homeostase, a prevenção de doenças. Por outro lado, várias dessas condições também podem levar a uma transição e desenvolvimento de doenças. É o caso, por exemplo, de uso de antibióticos e de uso de alguns fármacos que atuam sobre esse sistema e que podem levar a desenvolvimento posteriormente de doenças inflamatórias e mesmo infecciosas, como eu vou mostrar. Bom, dito isso, eu queria falar um pouco a respeito do que a gente estuda no laboratório, né? Então, até agora eu mostrei o que a literatura mostra, qual é o potencial do conhecimento dessa interação para prognóstico, para terapia, mas o que a gente estuda no laboratório? A gente tem interesse, particularmente, em entender como essa comunicação se dá. E a gente olha para uma parte das moléculas que são produzidas pela microbiota e tenta entender o que essas moléculas fazem no organismo. E aí a gente usa modelos experimentais para entender isso. E a gente foca em um grupo de moléculas que são moléculas muito comuns, ou que são produzidas em grande quantidade no trato gastrointestinal, que são os chamados ácidos graxos de cadeia curta. Essas moléculas, basicamente, elas são produtos da fermentação de fibras pela microbiota intestinal. Então, a microbiota intestinal tem enzimas que permitem quebrar
moléculas complexas, que as nossas enzimas endógenas não quebram, e gerar moléculas simples que são utilizadas para geração de energia para a microbiota. Durante esse processo, esses componentes bacterianos produzem subprodutos chamados ácidos graxos de cadeia curta. Os principais são o ácido acético, acetato, ácido propiônico, propionato e ácido butírico ou butirato. Estas aqui são das moléculas que estão presentes no nosso organismo em maior concentração. Tá? Eles são produzidos uma quantidade bem alta, tá? Então em torno de 200 a 1000 milimol por dia, tá? E tem concentrações extremamente altas, principalmente no colo, no intestino grosso. Bom, o que se sabe dessas moléculas? Então, elas são produzidas no intestino, né? Então, aqui eu tenho o lume intestinal, a microbiota produz essas moléculas a partir da quebra de fibras, e de lá, essas moléculas são absorvidas pelo epitélio intestinal. Elas, como eu disse para vocês, são uma fonte muito importante de energia para o nosso organismo. Então, o epitélio intestinal consome grande parte desses compostos para a geração de energia. Como eu disse anteriormente, em torno de 10% da energia do nosso organismo é proveniente dessas moléculas. Mas, mais do que isso, essas moléculas, elas conseguem também atingir a corrente sanguínea. E de lá, elas conseguem atuar em diferentes tecidos. E a gente sabe hoje, por exemplo, essas moléculas regulam importantes tecidos que fazem controle metabólico do organismo. Então, tem ações importantes no tecido adiposo, no pâncreas, inclusive secreção de insulina, tem importantes ações no fígado, músculo esquelético e também em componentes do sistema imunológico, regulando como esses componentes respondem em condições inflamatórias e em condições infecciosas. Bom, o que a gente estuda aqui no meu laboratório é particularmente como esses compostos atuam sobre os mecanismos de defesa do nosso organismo. E qual a consequência da gente mexer, alterar a produção desses compostos para o organismo como um todo. Então, frente a desafios como processos inflamatórios, infecciosos, eu aumentar ou diminuir essa produção, vai ter algum impacto? Qual é esse impacto? Então, a gente busca entender isso em diferentes contextos. E aí, aqui está ilustrado alguns contextos que a gente trabalha, eu vou mostrar alguns exemplos de trabalhos que a gente já publicou nesse contexto de interação microbiota, ácidos graxos de cadeia curta e sistema imune do hospedeiro, particularmente modelos de obesidade, resistência à insulina, infecção intestinal e infecção viral respiratória. Então, o primeiro trabalho que eu gostaria de comentar com vocês é um trabalho que a gente fez para verificar se esses compostos teriam algum impacto sobre o desenvolvimento da obesidade e das suas alterações associadas. Então, a gente sabe que a obesidade está associada ao ganho descontrolado de peso, e isso está associado ao desenvolvimento de um processo inflamatório subclínico, que é cunhado por alguns autores como meta-inflamação, e essa inflamação subclínica tem impacto sobre o funcionamento de diferentes tecidos. Então, a gente sabe, por exemplo, que essa inflamação metabólica, ela tem impactos importantes sobre a função do tecido adiposo, tem impacto importante sobre o desenvolvimento, as funções do fígado e vários outros órgãos. Isso, em conjunto, então, esses efeitos da inflamação subclínica, em conjunto, vão levar ao desenvolvimento de várias comorbidades que estão associadas à obesidade, que são causa importante de mortalidade na população em geral, incluindo, por exemplo, doenças cardiovasculares, estetose hepática, diabetes tipo 2, dentre outras. Bom, nesse estudo, o que a gente usou foi a chamada tributirina, que vocês vão ouvir falar mais adiante. Essa aqui é uma molécula que, basicamente, ela tem na sua estrutura um glicerol, ligado nesse glicerol, 3 moléculas do ácido graxo butirato. Por que a gente utilizou essa formulação? Então, a gente usou pelo seguinte, porque é uma formulação que consegue atingir concentrações mais altas de butirato, tanto no trato gastrointestinal quanto sistemicamente. Em relação isso a outras estratégias, como, por exemplo, dietas com fibras ou mesmo administração oral de butirato. Segundo ponto é que essa é uma estratégia que ela
independe de alterações na microbiota. Então, eu falei para vocês anteriormente que a microbiota ela pode ser modulada, e ela pode sim ser modulada, e ela é modulada. Só que existe um core de bactérias que é resiliente a mudanças, que dificilmente a gente modifica. Então, ao invés de tentar modificar a microbiota do indivíduo para que essa microbiota passe a produzir essas moléculas que têm efeitos benéficos, a nossa ideia foi, vamos usar uma molécula que já está pronta, que já independe da alteração da microbiota para atuar no sistema. Por isso a gente usou a tributirina. E, além disso, o fator organoléptico. Então, para aqueles que já tiveram o desprazer de sentir o cheiro do butirato e o gosto, vão saber o que eu estou querendo dizer. A tributirina tem características muito mais interessantes. Então, tanto aspectos farmacodinâmicos quanto aspectos de resiliência da microbiota e organolépticos nos levaram a usar a tributirina. E o que a gente observou no primeiro trabalho foi, se eu dou a tributirina para um animal, um camundongo, que está numa dieta rica em lipídios, o que eu observo? Então, quando eu coloco o animal nessa dieta, o que eu vejo é que ele ganha peso rapidamente. Essa primeira curva daqui é um animal que recebeu placebo e recebeu essa dieta rica em lipídios. Quando eu faço a mesma coisa, mas nesse caso eu trato esse animal com a tributirina, eu observo essa resposta daqui. Então, veja, esse animal, ele ganhou peso? Ganhou. Mas ele ganhou peso de uma maneira muito menos acentuada que o animal que recebeu placebo. Tá? Aqui tem a quantificação, então vocês veem, animais que foram mantidos em uma dieta controle, que não tinha alto conteúdo de lipídios, animais que receberam uma dieta rica em lipídios, eles têm um ganho de peso ao longo de 10 a 12 semanas, que é quase 50%, tá? Enquanto que os animais tratados com tributirina, eles têm um ganho de peso importante, mas significativamente menor do que os animais mantidos em dieta rica em lipídios. Mais do que isso, quando a gente olha em detalhes os diferentes tecidos, a gente observa, por exemplo, que além de reduzir o ganho de peso desses animais, há uma melhora da glicemia deles. Então, o animal está mantido em uma dieta rica em lipídios, ele tem uma glicemia que é muito maior do que a glicemia dos animais mantidos em dieta controle. E isso é reduzido quando eu trato com tributirina. A mesma coisa para esse índice ROMA, que é um índice de resistência à insulina. Então, veja, quanto que os valores dos animais em dieta controle estão em torno de 25, o meu animal mantido em high fat, ele está num valor muito superior, 75. E quando eu olho para o meu animal tratado, ele está num valor intermediário entre os dois, mostrando que não apenas reduz o ganho de peso, mas também tem um impacto sobre parâmetros metabólicos, o que pode ser visto por esses resultados e também por outros dados. Então, aqui só um outro exemplo, quando eu faço um teste de tolerância à glicose, esses animais tratados, eles respondem de maneira melhor e também, como eu disse anteriormente, eles têm uma resistência à insulina reduzida. A gente explorou isso em vários tecidos, mostramos que esses impactos positivos eram decorrentes de ações tanto no fígado quanto no músculo esquelético. Eu não vou entrar em mais detalhes, mas o que a gente mostra nesse trabalho, e também outros autores têm mostrado aqui, se a gente, em modelos animais, administra a tributirina ou aumenta a concentração de butirato sistêmico, a gente tem efeitos benéficos no contexto de obesidade e resistência à insulina, incluindo redução de consumo de alimento por aumento de sinais de saciedade, melhora de parâmetros metabólicos, incluindo aumento de resistência à insulina, e melhora de parâmetros inflamatórios, com redução de inflamação no tecido adiposo e também no fígado, o que traz vários benefícios ao organismo. Uma outra pergunta que a gente se fez logo depois desse trabalho foi, legal, a gente tratou animais que receberam a dieta rica em lipídios ao longo da vida e receberam ao mesmo tempo tratamento com tributirina. A gente se perguntou se esse tratamento teria o mesmo impacto em um indivíduo já obeso. Então, se a gente pegar um animal que já está obeso, será que a gente consegue reverter esse quadro com a tributirina, com o butirato, ou com outras estratégias que mexem com esse sistema? Então, a gente fez basicamente o que está ilustrado aqui nessa figura. Eu peguei
animais, mantive esses animais numa dieta rica em lipídios, deixei eles obesos. Então, depois de 2 meses nessa dieta, esses animais estão obesos, estão resistentes à insulina, e aí iniciei um tratamento e avaliei a resposta desses animais ao tratamento. Como vocês podem observar aqui, esse animal já é obeso, então ele tem em torno de quase 40 gramas, enquanto que o animal normal tem em torno de 25 gramas. Só que esse animal, quando ele é tratado com a tributirina, ele não perde peso, mas ele deixa novamente de ganhar mais peso em relação ao animal que é tratado com placebo. E mais do que isso, apesar de eu não ter essa perda de peso significativo, eu tenho uma redução em acúmulo de tecido adiposo em alguns locais e também acúmulo de lipídios no fígado, o que traz efeitos benéficos importantes, incluindo uma melhora da resposta glicêmica no teste de tolerância à glicose, como está ilustrado aqui, e da sensibilidade à insulina, como mostrado aqui nessa figura, num teste de tolerância à insulina. Então, apesar de eu não conseguir, e aqui também um dado de acúmulo de lipídios no fígado. Então, apesar de eu não conseguir reverter totalmente esse efeito, eu consigo, pelo menos em animais, efeitos benéficos e consigo melhorar vários parâmetros metabólicos, o que já traz um certo alívio e pode ser relevante para prevenir o desenvolvimento das comorbidades associadas à obesidade. O outro trabalho que eu queria discutir com vocês rapidamente é um trabalho que a gente publicou recentemente com o modelo de infecção intestinal. Então, a gente resolveu trabalhar com um modelo de infecção por uma bactéria chamada Clostridioides difficile. Essa aqui é uma bactéria que ela é causadora de infecções intestinais, principalmente após o uso de antibiótico. Então, o indivíduo que está internado, por exemplo, no hospital, recebe por um certo período um coquetel de antibióticos. Esses antibióticos causam alteração na microbiota normal dele e, entrando em contato com essa bactéria, Clostridioides difficile, esse indivíduo vai desenvolver um quadro de infecção, inflamação intestinal, colite. E aí, esse quadro ele pode se apresentar com diferentes maneiras. Pode ocorrer desde uma diarreia autolimitada até um quadro grave e levando, inclusive, ao óbito do indivíduo. Bom, a nossa ideia foi, essa aqui é uma condição que é associada ao uso de antibiótico, ou seja, a destruição da microbiota e diminuição da produção de esteros metabólicos, os ácidos graxos de cadeia curta. Será que se a gente administrar esses compostos, a gente consegue reverter, ou pelo menos atenuar essa infecção? Então a gente fez isso. Usou animais que a gente induziu a doença e fomos avaliar se, dando por via oral, butirato e acetato, a gente conseguia algum efeito benéfico. E aí aqui só alguns dos resultados. Como vocês podem ver, um animal que é tratado com placebo, ou seja, ele não recebe ácido graxo de cadeia curta, ele tem uma doença muito mais intensa do que os animais que foram tratados ou com acetato ou com butirato. Quando a gente faz a mesma coisa, só que ao invés de usar o ácido graxo isolado, a gente usa uma dieta rica em fibra, a gente novamente observa um efeito protetor. Então, aqui o animal recebeu uma dieta controle, aqui o animal recebeu uma dieta rica em fibra. Quando a gente faz a mesma coisa, só que usando uma prodroga do butirato, a tributirina, a gente também observa o mesmo efeito protetor. Então, veja o animal tratado com tributirina, ele tem uma doença que tem um quadro menos intenso do que o animal que recebeu placebo. Além disso, tem uma mortalidade associada à doença que é mais baixa, como a gente mostrou no trabalho. Basicamente, o que a gente mostra, então, nesse estudo é que se eu administrar formas que aumentam a produção de butirato no intestino dos animais, eu consigo, através desse composto, impedir um dano mais acentuado no epitélio intestinal. Então, essa bactéria, Clostridioides difficile, ela produz toxinas. As toxinas, elas atacam a barreira epitelial. Quando eu tenho uma alta produção do butirato, seja através das fibras, seja através da tributirina, ou mesmo do butirato isolado, eu consigo impedir que haja um dano muito intenso a essa camada, consigo proteger o indivíduo.
O último trabalho que eu gostaria de comentar é um trabalho que foi feito com a parceria com o Grupo do Sul, da professora Ana Paula, que é um trabalho no qual a gente olhou o contexto de infecção viral. Então, a nossa premissa foi a infecção por esse vírus, chamado vírus sincicial respiratório, VSR ou RSV, estava associado ao consumo de dietas com baixo conteúdo de fibra. Então, baixo conteúdo de fibra, baixa geração de ácido graxo cadeia curta. Então, a nossa proposta foi, será que se a gente reverter a alimentação, prover ácidos graxos cadeia curta, será que a gente consegue impedir que essa doença se desenvolva ou atenuar o desenvolvimento dela? Então, a gente fez vários experimentos, eu vou mostrar aqui só um ou dois, mas basicamente a gente começou usando dietas ou com alto conteúdo de fibra ou com baixo conteúdo de fibra. E aí a gente infectou os animais. E quando a gente infecta os animais, a gente, logo depois, 5 dias depois, a gente vê que esses animais, eles respondem a essa infecção, eles têm um quadro clínico característico e eles têm uma grande quantidade de vírus no pulmão. Quando esse animal recebe uma dieta rica em fibra, essa quantidade de vírus no pulmão é reduzida em comparação ao animal que recebe uma dieta controle. Quando a gente olha para a histologia do pulmão desses animais, a gente vê uma diferença importante em infiltrado inflamatório. Então, o animal em dieta controle tem uma inflamação muito mais intensa do que o animal que recebeu uma dieta rica em fibra. Ou seja, essa dieta, por algum mecanismo, protegeu o animal contra o desenvolvimento de uma infecção respiratória. A gente mostrou que essa proteção ela se dá por produção de ácido graxo cadeia curta. Então, aqui um dos principais resultados que a gente obteve, se eu mantivesse os animais nessa mesma dieta rica em fibra, só que eu tratar eles com antibiótico, né, ou depletar a microbiota deles, o que acontece? O animal deixa de responder essa fibra. Então, aqui, ó, a carga viral, animal em fibra, que recebeu dieta com fibra, e tem uma baixa carga de vírus, ou seja, uma pequena quantidade de vírus no pulmão. Quando esse animal recebe antibiótico, o efeito da fibra deixa de existir, a quantidade de vírus sobe. Quando eu faço a mesma coisa, então, dou a dieta rica em fibra, trato com antibiótico, mas, nesse caso, eu administro um ácido graxo cadeia curta, eu tenho uma reversão do fenótipo, ou seja, o animal que tinha uma grande quantidade de vírus, ele passa a ter uma quantidade de vírus muito similar à do animal que não recebeu antibiótico, mostrando que o ácido graxo cadeia curta, e aqui está para acetato, mas para butirato e propionato é a mesma coisa, tem um efeito protetor nessa infecção. Tá? Aqui só o último resultado que eu ia comentar com vocês. Quando a gente faz a administração direta desses compostos, e aqui está o acetato, mas a gente também fez com a tributirina e obteve alguns resultados parecidos, a gente mostra que o animal fica protegido da infecção. Então, o animal infectado, ele perde peso, o animal que foi infectado, mas recebeu acetato, ele fica protegido da perda de peso, assim como da inflamação e da quantidade de vírus presentes no pulmão. Mostrando que, se eu conseguir estratégias que aumentam a geração de ácidos graxos de cadeia curta no intestino de camundongos, tem um efeito protetor a nível do pulmão, ao nível da infecção viral por RSV. A gente está atualmente publicando um artigo no qual a gente mostra que essa associação entre ácidos graxos de cadeia curta e infecção viral por RSV também parece ser verdadeira em humanos. A gente fez um estudo com crianças que contraíram essa infecção e a gente mostra que crianças que têm maior produção desses compostos no intestino, elas têm uma resposta melhor à infecção viral. Então, elas têm uma saturação de oxigênio maior do que as crianças que têm uma concentração mais baixa. Além disso, elas ficam um tempo de internação menor do que as crianças que têm baixas concentrações desses compostos no intestino. Então, para fechar, o que eu gostaria de passar para vocês é, basicamente, que essa interação ela é muito importante, a gente tem que conhecer mais, tem que conseguir atuar nesse sistema, e que, pelo menos nos nossos modelos aqui no laboratório, no que a gente tem explorado, a gente aumentar a produção de ácido graxo de cadeia curta
seja através da tributirina, seja através de dietas contendo fibras, isso tem um efeito benéfico na resposta a infecções e também a processos inflamatórios, como é o caso da inflamação associada à obesidade. Eu gostaria de fechar, então, agradecendo novamente o convite, agradecendo todos os colaboradores e agências de fomento que permitiram o desenvolvimento desses projetos e a presença de vocês, e eu fico à disposição para responder as perguntas que vocês tiverem. Obrigado pela atenção. Obrigada, professor Marco. Muito relevante a sua abordagem sobre a importância de compostos que são produzidos no nosso intestino e que acabam atuando de forma integrada, né, ou de forma abrangente, de forma sistêmica, em todo o nosso, presente na comunicação de todo o nosso corpo. Gostaria de agradecer por você ter aceito o convite e por compartilhar o conhecimento, o seu conhecimento, a sua linha de pesquisa e os seus estudos aqui com a gente. Obrigada. É um prazer, Anne. Eu que agradeço. Agora, dando continuidade, vamos chamar a Michele que vai apresentar, vai falar um pouquinho sobre essa questão da metagenômica, da análise da microbiota, e vai apresentar o Probiome e mostrar como que ele também serve de ferramenta na prática clínica. Boa noite, Michele, obrigada por ter aceito o convite. Boa noite, Anne. Obrigada pelo convite, eu que agradeço. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Tá aparecendo já minha tela? Tá, sim. Perfeito. Então, bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né, o convite de participar desse evento. A gente tem falado muito mais sobre intestino nos últimos anos do que qualquer momento anterior, né? Então, é bem importante trazer essas novas informações, mais conteúdo para os profissionais, né, que estão em contato com o público e falar um pouquinho mais sobre as metodologias para a identificação das bactérias, da microbiota intestinal, que é o probiome, né? Bom, então, antes de falar sobre a técnica que a gente utiliza para a identificação dessas bactérias, queria comentar um pouquinho sobre as técnicas clássicas, né, de identificação de micro-organismos. Então, o que a maioria das pessoas conhece são as técnicas de cultivo microbiológico, os testes bioquímicos, colorações, então, bactérias gram-positivas, bactérias gram-negativas. Esses testes, eles trazem, né, permitem a identificação de diversos micro-organismos patogênicos, né? Até alguns anos atrás, a gente buscava muito pela doença nos exames, né? Então, essas metodologias foram pensadas e desenvolvidas para investigar esses micro-organismos patogênicos relacionados a doenças. Então, por exemplo, os exames de coprocultura, né, a cultura de fezes, a gente vai estar identificando micro-organismos como ali salmonella, clostridium, enfim. Mas, nos últimos anos, a gente tem buscado muito mais identificar a saúde também nos exames, né? Então, as técnicas de biologia molecular, elas trouxeram um novo olhar sobre essa identificação de micro-organismos no nosso intestino. Essas técnicas, elas são baseadas, então, na identificação de sequências genômicas, né, no DNA desses micro-organismos. Uma possibilidade de identificação é através do sequenciamento, da leitura da sequência de DNA de um gene específico chamado de 16S. O 16S, ele dá origem ao RNA, à subunidade menor do RNA ribossomal de procariontes. Então, todas as bactérias possuem esse gene no seu genoma. E cada bactéria tem uma sequência específica que permite a identificação
de cada micro-organismo, né? De cada espécie, de cada gênero de bactérias. Então, a identificação através desses marcadores moleculares permitiu a identificação não mais direcionada para micro-organismos, somente micro-organismos patogênicos, né? Mas uma identificação global. A gente está olhando, começa a olhar de uma maneira mais geral para entender o quão diverso, né, é essa microbiota, esses micro-organismos que vivem conosco. Então, trazendo aqui, eu destaquei alguns trabalhos que foram marcos, então, na pesquisa da microbiota intestinal. A título, né, de curiosidade, pesquisando aqui por microbiota intestinal no PubMed, a gente consegue encontrar cerca de 50 mil artigos. 20 mil artigos foram publicados nos últimos 2 anos. Então, a gente está num aumento muito grande nos estudos e nos conteúdos, nas informações que estão sendo identificadas em relação à microbiologia, à microbiota intestinal. Bom, então, falando sobre os artigos aqui, os trabalhos que marcaram a pesquisa da microbiota intestinal. O primeiro que eu trago aqui é um trabalho de 1996, que pela primeira vez identificou as bactérias a partir de bactérias das fezes, sem passar pela cultura, né? Então, anteriormente, pelos métodos de cultura clássico, as bactérias elas eram identificadas através de métodos de cultivo. E isso acabava selecionando e enriquecendo bactérias que cresciam naqueles determinados meios, com aquelas determinadas características. Então, esse trabalho, ele começou a utilizar a identificação do gene, né, 16S, que anteriormente era utilizado somente para a identificação de bactérias ambientais, mas também no contexto da saúde, né, no contexto de saúde, de doença, analisando amostras de fezes. Então, o que ele conseguiu identificar é que existia uma variedade diferente de bactérias cultivadas e não cultivadas. Então, esse trabalho deu, então, o insight de que tem muitas bactérias aí que a gente não está vendo, né? Que a gente nem sabe, não tem conhecimento. Outros trabalhos vieram na sequência. Então, eu trouxe esse outro trabalho aqui de 2005, que avaliou a microbiota intestinal de apenas 3 indivíduos. Esse trabalho identificou mais de 13 mil sequências do gene 16S, identificando, então, uma grande quantidade de novas bactérias. E o que eles identificaram pela primeira vez foi que cada indivíduo tem uma assinatura específica, né? Um perfil específico de bactérias da microbiota intestinal. Porém, em todos os indivíduos, existe um predomínio de 2 filos específicos de bactérias. Então, 2 categorias de bactérias, chamadas de Bacteroidetes e Firmicutes. As bactérias do filo Firmicutes, elas são grandes produtoras de ácidos graxos de cadeia curta. Então, um exemplo é a Fecalibacterium prausnitzii, que é uma espécie desse filo que consegue, então, metabolizar essas fibras que chegam ali ao final, na região ali do cólon, produzindo, então, ácidos graxos de cadeia curta. Bom, já em 2010, um outro artigo analisou, então, 124 indivíduos, produzindo um volume de dados 200 vezes maior do que os trabalhos anteriores. Então, a cada ano, a gente vem identificando novas bactérias, novas funções, né? O que nos mostra o quão rico e complexo é a informação contida, né, nos dados de microbiota intestinal. Então, até dados com quantidades números baixos, né, de indivíduos já produziam uma informação muito grande, né, sobre a microbiota intestinal. E aí eu destaco um artigo de 2019, então, que analisou 11 mil amostras de microbiota fecal
e identificou quase 2.000 novas bactérias que não são cultivadas. Então, são bactérias, por exemplo, sensíveis ao oxigênio, que não conseguem, são mais difíceis de serem cultivadas quando em contato com o oxigênio, ou que têm necessidades específicas em relação aos nutrientes. Então, a cada ano, o desenvolvimento das técnicas de sequenciamento, de metagenômica, tem complementado, né, tem avançado cada vez mais, evoluído o conteúdo, né, o conhecimento que a gente sabe sobre a microbiota intestinal. Bom, esses trabalhos, então, dos últimos anos, eles têm trazido um volume muito maior de informação e, consequentemente, maior interesse de diferentes públicos, né? Então, a gente nunca ouviu falar tanto da microbiota intestinal para as mais diversas condições, né? Antes, o intestino era o culpado somente pelas condições ali gastrointestinais. Somente o médico gastroenterologista ou coprologista, ele estaria interessado, né, nas funções do intestino. Hoje em dia, diferentes especialidades têm interesse no perfil, na qualidade, né, dessa microbiota intestinal. Então, a gente tem profissionais desde oncologistas, psiquiatras, ginecologistas, endocrinologistas, que estão olhando de maneira mais atenta ao perfil e a função desses micro-organismos que estão presentes no nosso intestino. Bom, uma forma, né, de entender o quão importante que eles são para a nossa saúde é fazer esse comparativo em relação ao número de células que tem no nosso organismo. Então, nós somos compostos por cerca de 10 trilhões de células humanas, enquanto nós possuímos quase cerca de 100 trilhões de células de micro-organismos que convivem conosco, né? Então, 10 vezes mais células, a gente tem 10 vezes mais células de micro-organismos do que células humanas. Outra forma de olhar essa relação é a quantidade de genes. Então, o genoma humano, ele é composto por cerca de 20.000 genes, enquanto que o microbioma humano, ele é composto por cerca de 3 milhões de genes. Então, o microbioma humano, né, ele tem, só pelo volume de informação que a gente carrega, a gente consegue imaginar a importância, né, desses micro-organismos para a nossa saúde. Bom, mas falando em perfil de microbiota intestinal, a pergunta, né, que fica é: existe um perfil de microbiota ideal? Muitos trabalhos tentam responder isso. A gente já tem, então, diversas associações de perfis de microbiota relacionados a doenças específicas. Então, perfil de microbiota para obesidade, diabetes tipo 2, doenças inflamatórias. Mas existe um perfil de microbiota relacionado a um intestino saudável? Não, ainda não existe, né? O que a gente sabe sobre o perfil de microbiota ideal é que é interessante que esses micro-organismos eles tenham um nível de diversidade. É importante que a gente tenha uma grande variedade de bactérias nesse intestino, que existam funções, que tenham funções redundantes, né? Então, fazer um paralelo com um microambiente, né? Uma floresta, uma mata. É importante que a gente tenha uma diversidade de árvores, de plantas, de animais, para que aquele ambiente, né? Aquele microambiente, ele consiga prosperar e tenha uma saúde, né? Da mesma forma, a gente consegue fazer esse paralelo com a microbiota intestinal. Mas
além de não ter um perfil, existem características que são comuns para esses indivíduos, né, para todos os indivíduos que têm uma saúde intestinal. A principal, a gente pode dizer que a principal relação que a gente pode identificar no perfil da microbiota intestinal são as bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta. Então, como o professor Marco falou antes, as bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, elas metabolizam os carboidratos e as fibras não digeríveis que chegam lá no intestino grosso, produzindo, então, uma grande quantidade de ácidos graxos de cadeia curta, sendo os 3 principais ácidos graxos de cadeia curta o butirato, o acetato e o propionato. Então, a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, né, ela ajuda a explicar como que a microbiota intestinal, ela participa da patofisiologia de algumas doenças, né? Então, os trabalhos mostram que quando a gente ingere uma baixa quantidade de fibras, né, abaixo do recomendado, os estudos já mostraram uma maior incidência de alergias, de doenças autoimunes, diabetes tipo 2, câncer coloretal, entre, né, outras condições. Mas, além, né, do perfil da microbiota intestinal, da lista de bactérias que a gente tem, existem outras características que também ajudam a definir essa microbiota intestinal. Então, por exemplo, trabalhos já mostraram que o tipo de parto influencia o perfil da microbiota intestinal. Bebês que tiveram um parto normal têm uma microbiota intestinal mais semelhante com a mãe do que aqueles bebês que tiveram cesariana. Outras características, hábitos alimentares. Então, o consumo de fibras é uma grande característica que influencia o perfil da microbiota intestinal. Atividade física, o uso de medicamentos. Então, a gente já tem evidências de que diversos medicamentos modulam a microbiota intestinal. Um exemplo, por exemplo, é a metformina, né? Então, a gente sabe que parte do efeito antidiabético da metformina, ela é ocasionada a partir de modulações, né, de mudanças no perfil da microbiota intestinal. Outra característica que influencia esse perfil da microbiota intestinal é a genética. Então, alterações genéticas, alterações, mudanças fisiológicas de um indivíduo para outro podem ser responsáveis por pequenas alterações nessa microbiota intestinal. Então, a gente fala que o perfil de microbiota intestinal, ele é como se fosse uma impressão digital. Cada indivíduo tem um perfil de microbiota único, mas existem algumas características que estão relacionadas à doença, e estão relacionadas à saúde. Uma delas, então, é a produção de ácidos graxos de cadeia curta. Bom, em relação à produção dessas moléculas, o que os estudos mostram? Analisando, então, diferentes tipos de dieta, dietas com baixa quantidade de proteína animal e gordura animal e alta quantidade de fibras, modulam a microbiota, permitindo, então, o crescimento de bactérias que estão relacionadas a uma maior produção de muco, a uma regulação do pH intestinal, regulação da hipóxia intestinal, redução dos níveis de glicemia, regulação do sistema imunológico. Então, enquanto isso, dietas ditas ocidentais, né, dietas onívoras, aquelas pessoas que comem bastante fast food, pouca ingestão
de fibras. Esse tipo de dieta, ele está relacionado, então, a microbiotas com perfil mais alterado. Então, esses indivíduos, eles têm uma diminuição da produção de muco, um aumento do pH intestinal, aumento de ácidos graxos de cadeia ramificada, alterações metabólicas que podem estar levando, então, à inflamação sistêmica de baixo grau, entre outras alterações, né? Então, o que a gente chama de disbiose nada mais é do que um desequilíbrio na comunidade, né, nessa comunidade de micro-organismos intestinais. Então, esses quadros de disbiose, essas alterações no perfil dessa microbiota, estão relacionados a diferentes doenças. Então, existe apenas uma bactéria que está relacionada, uma alteração que define qual que é a disbiose relacionada à obesidade? Não. A gente tem, então, uma grande quantidade de alterações que são observadas em cada uma dessas condições. Existe um único tipo de disbiose? Também não. A gente pode ter diferentes situações de disbiose. Eu posso ter o predomínio de bactérias patogênicas, eu posso ter o predomínio de bactérias comensais, o aumento de bactérias pró-inflamatórias, a diminuição de bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta. Então, os perfis de desequilíbrio dessa microbiota, eles também são muito variáveis. Então, o que os trabalhos eles têm tentado encontrar são alterações que são observadas na maioria dos indivíduos, né? Dos indivíduos com obesidade, dos indivíduos com diabetes tipo 2. E aí eu trouxe, então, alguns exemplos de alterações de microbiota, no perfil de microbiota intestinal de algumas condições. Por exemplo, pacientes com doença inflamatória intestinal. O que os trabalhos já conseguiram identificar é que esses pacientes eles têm uma diminuição na abundância de bactérias do filo Firmicutes. Então, como eu falei antes, as principais produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, elas fazem parte do filo Firmicutes, como, por exemplo, a bactéria da espécie Fecalibacterium prausnitzii. Essas bactérias do filo Firmicutes, uma vez que elas estão diminuídas, então tem uma diminuição na produção de ácidos graxos de cadeia curta, que vai levar a uma diminuição da camada de muco, uma diminuição do pH da hipóxia intestinal. Esses ácidos graxos de cadeia curta que eram importantes ali para manter a barreira intestinal, fornecendo energia, então, para as células epiteliais do nosso intestino, vai permitir uma maior permeabilidade dessas células, permitindo, então, a passagem de micro-organismos, de peptídeos, de fibras elementares, para o interior, né, do nosso corpo, tendo, então, um contato com o sistema imune, levando a um quadro inflamatório crônico, né? Então, esses pacientes, eles começam a ter o predomínio de bactérias do filo Proteobacteria, que são bactérias gram-negativas, como, por exemplo, o Escherichia coli. Então, eles deixam de ter uma alta diversidade, né, uma grande variedade de bactérias, para ter um predomínio de apenas uma ou duas bactérias do filo Proteobacteria. E essa expansão de bactérias patogênicas e diminuição de bactérias benéficas, como o Fecalibacterium prausnitzii, é uma das características do perfil da microbiota desses pacientes com doença intestinal inflamatória. Bom, outro exemplo é o caso de perfis alterados em pacientes com diabetes tipo 2 ou obesidade. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um estudo que avaliou o efeito do exercício no controle da glicemia. Então, a gente sabe que o exercício físico e a perda de peso é uma das estratégias que pode ser utilizadas em pacientes recém-diagnosticados, né, com diabetes ou ainda no estágio de resistência à insulina.
E isso pode, então, levar a um controle da doença. Esse estudo que ele fez, ele avaliou pacientes que foram diagnosticados com resistência à insulina, mas ainda não faziam um tratamento com medicamentos, e esses pacientes, então, passaram por começaram a realizar uma série de exercícios, e o que os pesquisadores observaram é que alguns pacientes tinham um melhor controle da glicemia do que outros. E isso se deve ao fato a diferentes perfis de microbiota. Então, pacientes que tinham uma microbiota intestinal capaz de produzir uma grande quantidade de ácidos graxos de cadeia curta e uma baixa quantidade de aminoácidos de cadeia ramificada, tinham um melhor controle da glicemia e um aumento na sensibilidade da insulina. Em contrapartida, pacientes que tinham uma microbiota intestinal que tinha baixa capacidade de produção de ácidos graxos de cadeia curta e aumento de metabólitos como os aminoácidos de cadeia ramificada, eles tinham um pior controle da glicemia e uma diminuição na sensibilidade da insulina. Então, o que esse trabalho mostrou é que parte, né, do efeito do exercício no controle da diabetes está relacionada ao perfil de microbiota que aquele indivíduo tem, né? Então, não apenas a prática de exercício, ela era suficiente para fazer esse controle. Era necessária, então, a prática de exercício juntamente com o perfil de microbiota com a capacidade de produzir essas moléculas benéficas. Outro exemplo que eu trago aqui, então, é a relação da microbiota intestinal com as doenças neurológicas, né? Então, muitos trabalhos têm mostrado alterações de microbiota intestinal em pacientes que têm depressão, ansiedade, condições como o transtorno do espectro autista, alterações intestinais relacionadas ao cérebro, como a síndrome do intestino irritável. Então, muitos trabalhos têm mostrado, por exemplo, que pacientes com alterações de humor têm uma baixa quantidade de bactérias capazes de produzir ácidos graxos de cadeia curta, como Bifidobacterium, Fecalibacterium prausnitzii. Em contrapartida, pacientes, por exemplo, com transtorno do espectro autista, têm um perfil tão variado que até o momento a gente não conseguiu, então, identificar um perfil específico desses pacientes. Então, muitas crianças têm aumento de bactérias pró-inflamatórias, aumento de bactérias da espécie Fecalibacterium prausnitzii, então, indicando uma maturação precoce desse intestino, redução de Bifidobacterium, redução de bactérias do filo Bacteroidetes, aí que vai estar relacionado, então, à digestão de carboidratos também. Estudos também têm mostrado que, estudos em animais, no caso, né, que a suplementação oral com esses ácidos graxos de cadeia curta, ela consegue proteger consegue proteger esses animais de efeitos causados pelo estresse crônico, né? Então, se a gente parar para pensar hoje em dia em como é a nossa rotina, como que é a nossa alimentação, será que a gente está ingerindo a quantidade de fibras necessárias, né? A quantidade de fibras recomendada? A maioria das pessoas não ingere a quantidade de fibras recomendada, né? Então, às vezes, faz um lanche rápido, que o nosso cotidiano, né? A nossa vida atual acaba nos levando a esse tipo de alimentação mais pronta, mais processada, mais industrializada. Então, como modular a microbiota intestinal para que a gente consiga, então, recuperar
esse perfil saudável de microbiota. Então, os estudos mostram que exercício físico tem a capacidade de modular o perfil da microbiota, a nutrição individualizada tem a capacidade de modular essa microbiota, o transplante de microbiota fecal, né? Então, a gente ainda utiliza pouco o transplante de microbiota fecal, mas ele já é indicado no caso de pacientes que tenham infecção resistente por Clostridium difficile. Então, esses pacientes podem receber um transplante de microbiota fecal de doadores saudáveis. Além dessas estratégias de modulação, a gente também tem a possibilidade de incluir na nossa alimentação prebióticos, né? Então, substâncias que vão estimular o crescimento de bactérias benéficas, seja polifenóis, ácidos graxos que vão estar estimulando, então, a produção de ácidos graxos de cadeia curta. Outra possibilidade é a inclusão de probióticos. Então, a Organização Mundial da Saúde define como probióticos aquelas bactérias que, em uma quantidade determinada, ela traz benefícios para a nossa saúde. Então, ao invés de modular a microbiota intestinal através da nossa alimentação, existe a possibilidade também de acelerar essa modulação, entregando diretamente essas bactérias no nosso intestino. Então, a gente tem disponível ali no mercado bactérias do gênero Bifidobacterium, do gênero Lactobacillus, mas nem todas as bactérias, né, que a gente sabe que trazem benefícios para a nossa saúde, elas estão disponíveis como probióticos. Então, muitas bactérias intestinais, como o Fecalibacterium prausnitzii, precisam ser moduladas através da nutrição, através da inclusão de prebióticos na nossa alimentação. Mas, como o professor Marco falou, também existe a possibilidade nos casos onde não é possível fazer a modulação através da alimentação, de se utilizar pós-bióticos, então, que são produtos do metabolismo dessas bactérias. Que um exemplo é o butirato, os ácidos graxos de cadeia curta, que podem ser utilizados para fazer, então, o efeito que a gente gostaria que essas bactérias estivessem fazendo. Bom, se a gente for pensar, então, na nossa rotina, a maioria de nós, quem aí tem algum sintoma gastrointestinal, a principal característica, como identificar se eu tenho uma desbiose intestinal? A principal característica são sintomas gastrointestinais. Então, distensão abdominal, dor abdominal, flatulência, constipação, diarreia. Então, esses sintomas associados a uma má alimentação nos indicam, então, um quadro de desbiose intestinal. E como identificar esse quadro de desbiose intestinal? Então, aí entram os exames de sequenciamento, os exames de biologia molecular que permitem, então, a identificação desses micro-organismos. Um desses exames é o probiome. Então, o probiome ele é um exame que vai sequenciar o perfil as bactérias intestinais através de uma amostra de fezes e ele vai dar uma fotografia dessa microbiota intestinal. Então, para quem a gente recomenda que faça esse tipo de exame? Então, aqueles pacientes que tenham sintomas gastrointestinais, que tenham alguma alteração na sua alimentação, que queiram saber se determinados sintomas estão relacionados a uma alteração no perfil dessa microbiota intestinal, ou que tenham já doenças que a gente sabe que tem alterações no perfil, então doenças intestinais inflamatórias, síndrome do intestino irritável, as alterações como depressão, ansiedade, autismo. E é importante,
que esses pacientes, eles busquem um auxílio com um profissional habilitado para fazer a interpretação desses resultados, né? Então, a gente recomenda que essa solicitação seja feita com o acompanhamento de um médico ou de um nutricionista que consiga, então, interpretar o resultado do perfil de microbiota intestinal e indicar a melhor estratégia para cada um dos pacientes, se é a adoção de dietas específicas, inclusão de prebióticos, se é utilizar probióticos. Então, é importante que essa interpretação seja feita por profissionais, né, habilitados como nutricionistas e médicos. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre como que funciona esse exame. O exame de microbiota intestinal, ele é bem simples de ser feito, ele pode ser feito em casa, né? Então, basicamente, o que é necessário é uma amostra de fezes, uma amostra que não esteja, que não tenha tido contato, né, com outras superfícies, com o vaso sanitário. Então, essa amostra de fezes, ela é enviada para o laboratório, e lá no laboratório a gente faz o quê? A gente consegue, então, extrair o DNA, né, dessa amostra, e ali naquela mistura de DNA a gente consegue selecionar os genes, as sequências gênicas do 16S, né? Então, as sequências gênicas que vão identificar, vão permitir a identificação das bactérias da microbiota intestinal. Essas bactérias, essas sequências do gene 16S, uma vez, né, identificadas ali naquela sopa de DNA, vão ser sequenciadas. Então, essas sequências de DNA, através dessas sequências, a gente consegue fazer comparações com bancos de dados, que nos permite, então, a identificação desses micro-organismos em diferentes categorias. Então, os resultados de avaliação da microbiota intestinal, eles dão informações de bactérias em diferentes níveis de classificação. Então, assim como existe uma classificação ali de espécie do urso pardo, que está dentro do gênero urso, que está dentro da ordem dos carnívoros, dentro da classe dos mamíferos, do filo cordado e do reino animal, a gente tem a mesma classificação em categorias das bactérias intestinais. Então, a gente consegue classificar essas bactérias em diferentes categorias, e essas categorias vão dar informações diferentes, né? Não é apenas a classificação a nível de espécie que traz informações importantes sobre essa microbiota intestinal. Então, como eu falei antes, o perfil de microbiota intestinal, a gente tem o predomínio de 2 filos, por exemplo, o filo Firmicutes e o filo Bacteroidetes. Então, todos os níveis de classificação trazem informações importantes sobre o perfil dessa microbiota intestinal. E através desse resultado, né, desse sequenciamento, a gente consegue trazer diferentes informações além somente do perfil de microbiota intestinal. Então, existem parâmetros que nós conseguimos analisar, seja de cálculos de índice de diversidade, a relação entre os filos, as proporções entre as bactérias pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, predomínios de espécies específicas, que nos permitem, então, classificar esses perfis de microbiota intestinal em diferentes status. Um status, por exemplo, em equilíbrio, onde a gente tem todas as características descritas na literatura para uma microbiota saudável, o status em atenção e o status em desequilíbrio, onde a gente tem uma grande quantidade de alterações observadas. Então, quais são as informações que essa avaliação da microbiota intestinal nos proporciona, né? Então, o primeiro resultado que eu trago aqui é o valor de diversidade. Então, o que a gente sabe é que microbiotas com uma diversidade adequada conseguem se recuperar de forma mais adequada de doenças.
são microbiotas mais estáveis, então que não têm o predomínio de espécies específicas. Já a maioria das condições inflamatórias, por exemplo, doença inflamatória intestinal, são caracterizadas por uma diminuição dessa diversidade intestinal. Então, a gente observa o predomínio de espécies de bactérias específicas. Outra informação que a gente consegue ter com esse resultado é a proporção entre os filos. Então, a gente consegue destacar aqui 3 principais filos. Filobacteroidetes e Firmicutes, que a gente espera que represente aí 90% das bactérias da microbiota intestinal, numa razão 1:1. E também a proporção do filo Proteobacteria, que uma grande quantidade, então, de bactérias patogênicas, ela faz parte do filo Proteobacteria. Então, a gente espera que numa microbiota saudável, esse filo represente até 5% das bactérias intestinais. Outra informação é o perfil de bactérias pró- e anti-inflamatórias. Então, bactérias anti-inflamatórias são aquelas bactérias que produzem moléculas com atividade anti-inflamatória. Por exemplo, Fecalibacterium prausnitzii, as produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, elas são bactérias com características anti-inflamatórias, né? Que vão estar protegendo a nossa microbiota intestinal. Além disso, a gente também consegue identificar a lista de todas as espécies, né, presentes naquela microbiota, dando a possibilidade, então, de identificar também, assim como os testes de microbiologia convencional, as bactérias patogênicas, como o Clostridium difficile. Bom, além dessas informações, a gente também destaca 5 bactérias que a gente chama de bactérias marcadoras de saúde. Por quê? A literatura mostra que essas bactérias, elas têm funções importantes na nossa microbiota. Então, a gente destaca aqui 3 bactérias que são as principais produtoras de ácidos graxos de cadeia curta. Fecalibacterium prausnitzii, bactérias do gênero Roseburia e a Eubacterium rectale. Outras bactérias consideradas marcadoras de saúde são as bactérias do gênero Bifidobacterium, que a gente conhece, né? Conhece um pouco mais, porque elas podem ser encontradas na forma de probióticos, e bactérias da espécie Akkermansia mucinifila, que são bactérias aí degradadoras de mucina, que vão estar regulando, então, também a espessura da camada de muco. Então, para finalizar a minha apresentação, eu trouxe aqui um exemplo, uma comparação de 4 resultados diferentes, né? Então, a gente tem o primeiro resultado de uma microbiota em equilíbrio, depois um resultado característico de pacientes com síndrome do intestino irritável e, por último, 2 exemplos de perfis característicos de pacientes com doença intestinal inflamatória. No caso, doença de Crohn e colite ulcerativa. Bom, esses pacientes, né, com essas três condições, eles têm perfis muito diferentes, né? Mas, em todos os casos, o que a gente observa é uma diminuição de bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, como as bactérias da espécie Fecalibacterium prausnitzii. Então, a gente pode ver que numa microbiota em equilíbrio, a gente espera encontrar ali entre 5% e 15% de Fecalibacterium prausnitzii. Enquanto que nesses casos de pacientes com síndrome do intestino irritável, doença de Crohn e colite ulcerativa, a gente ou não encontra, né, a presença dessa bactéria ou encontra em baixas proporções. Então, como mensagem final da minha apresentação, né, eu deixo uma reflexão, né, para que vocês reflitam se os hábitos alimentares, né, se o nosso estilo de vida, ele está propiciando o crescimento de bactérias marcadoras de saúde, produtoras de ácidos graxos de cadeia curta,
ou ele está mais relacionado a condições, né, que não, ou a gente não está dando, né, alimento e prebióticos e estímulo para que essas bactérias elas consigam se estabelecer e crescer na nossa microbiota intestinal. Bom, quem ficou interessado em mais informações sobre o exame, né, se quiser fazer o exame ou se tornar um parceiro da Biome Hub, pode entrar em contato com um link que foi disponibilizado ali no chat, né? Então, os parceiros do Probiome, eles recebem uma assessoria técnico-científica com uma equipe de biólogos, farmacêuticos, nutricionistas. Esses resultados, eles são entregues em 12 dias, então é um resultado bem rápido, né? Com uma informação tão complexa e tão rica que permite, então, que os profissionais, eles possam decidir qual que é a melhor dieta, qual que é a melhor terapia, de forma individualizada. Então, trazendo um pouco mais dessa medicina personalizada, né, para o nosso dia a dia. E obrigada queria agradecer novamente pelo convite, né, pela oportunidade de participar desse webinar. Obrigada, Anne. Obrigada, Michele, pela ótima contextualização e como você expôs e fez essa correlação das bactérias, né, presentes no nosso organismo e de como que elas afetam, né, de como esse desequilíbrio ou a presença, né, de algumas em mais potencial podem favorecer o desenvolvimento de doenças. Muito bem pontuado. Eu vou começar lendo aqui algumas questões para eu não me perder, porque tem bastante. Deixa eu ver aqui em cima. A Camila colocou que o professor comentou que os compostos bioativos podem modular de maneira positiva a microbiota no sentido de padrões associados à saúde. Quais os compostos o professor destacaria nesse sentido? Aí o professor colocou compostos bioativos, como os polifenóis e cúrcuma, têm efeitos bem relevantes na microbiota intestinal. Se o professor quiser abrir o microfone e quiser comentar mais, pode ficar à vontade, tá? Aí a doutora Lívia pergunta sobre a prescrição do Corbiome em criança. A gente já destacou que o Corbiome ele não tem estudo em criança, mas a gente tem algum relato, né, de caso mostrando essa prática clínica que ajuda, né, até a nortear os prescritores nesse sentido. E se a doutora Lívia tiver algum tipo de dúvida mais relacionada ao relato de caso e quiser entrar em contato, pode ficar à vontade. Deixa eu ver. No link também tem, no chat também tem o link de quem quiser acessar tanto a página da Biome quanto da Infinity, pode ficar à vontade. E aí tem uma pergunta para a Michele, que é da Camila, e ela gostaria de saber se você acha que no futuro teremos marcadores de microbiota ou, de fato, um perfil estabelecido de microbiota intestinal associado à saúde. O que você acha, Michele? Eu acredito que sim, né? Que a gente vai ter indicadores mais relacionados à saúde, porque hoje em dia a gente tem a identificação de apenas uma parcela, da função de apenas uma parcela de bactérias, né? Então tem tantos estudos aí, como eu falei, 20 mil estudos nos últimos 2 anos, a literatura está borbulhando de informação relacionada à microbiota intestinal. Então eu acredito que em um período curto aí a gente tenha pelo menos uma maior informação sobre quais são as características, quais são as funções, né, essenciais da microbiota intestinal, e aí a gente consegue fazer a relação com essas espécies que são necessárias.
Se o professor quiser complementar, pode ficar à vontade, viu, professor? Aí tem uma outra pergunta do André, onde ele comenta sobre a relação do consumo de fibras que induz a maior produção de enzimas ativas, que são enzimas que degradam carboidratos, as enzimas, e essas enzimas quebram a fibra em moléculas menores, que são consumidas pela microbiota e que ajudam a produção dos ácidos graxos de cadeia curta. Se a quantificação de enzimas ela é utilizada como parâmetro de saúde de microbiota. Bom, Anne, novamente agradecer a possibilidade de conversar aqui com vocês e com a Michele. Excelente apresentação, Michele. Eu concordo totalmente com o que a Michele falou. Eu acho que o caminho é esse, se entender melhor quais são os grupos que contribuem para a manutenção da homeostase intestinal e também que podem ter benefícios sistêmicos, né? Eu vou além, e aí eu já entro na resposta ao André Damasio, que o fato da gente ter a composição, né, lógico, uma informação muito importante, mas eu acho que o próximo passo é a gente, além de saber quais são as bactérias, é entender o que elas estão sintetizando, né? Então, quais são as vias metabólicas que estão mais presentes e como essas vias metabólicas podem estar modulando o que elas produzem e o que age efetivamente no hospedeiro, né? E aí, nesse contexto, as enzimas são muito importantes porque elas são as primeiras enzimas na degradação de fibras, né? E aí tem trabalhos já mostrando que, por exemplo, ingestão a curto prazo de fibras, né, na forma de barra, suplemento alimentar, já tem um efeito direto no tipo de enzimas que são expressas pela microbiota e isso reflete depois na produção de ácido graxo de cadeia curta. Então, só para responder, né, tentar embrulhar tudo, microbiota, entender a composição da microbiota, eu acho que é o futuro para a gente conseguir melhor entender como o nosso organismo responde em diferentes condições, né? E o próximo passo também envolve você ter uma análise mais aprofundada dessa microbiota, não só de composição, mas também de aspectos funcionais, né? O que essa microbiota está produzindo e como isso vai atuar no organismo hospedeiro. Obrigado, Anne. Obrigada a você, Marco. Eu queria aproveitar essa pergunta do André e falar que tem um artigo que foi publicado em 2019, um artigo da área clínica de imunologia e de alergia, onde eles fazem uma correlação de pacientes pediátricos que têm disfunção na microbiota ou que tem baixa produção de bactérias que produzem butirato e a correlação com essas enzimas que degradam esse carboidrato. Então, eles falam que as crianças que têm essa deficiência ou ela tem essa disbiose, né, elas são crianças que têm uma tendência a ter alergias e dermatites tópicas decorrentes dessa disfunção. Então, a gente vê que não é só mais essa questão de um conteúdo mesmo, dessa presença de bactérias, assim como você mencionou. E sim, que existe uma busca, existe uma pesquisa, está existindo, né? Está acontecendo pesquisas que influenciam nessa atuação aí do que é produzido e qual que é a correlação com a doença. Obrigada pelo seu comentário, Marco. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A Laís perguntando se o excesso dos ácidos graxos de cadeia curta ou das bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta pode ser prejudicial. Então, eu posso começar respondendo que existe relato em modelo animal, né, em estudo experimental, de relação entre alta produção de ácido graxo de cadeia curta e desenvolvimento de
tumor hepático. Isso é um relato, é um estudo robusto, relevante da literatura, mas é um estudo que demonstra que isso acontece em um modelo experimental, que é o modelo geneticamente modificado. Então, é um animal que ele já tem alterações genéticas, né, do sistema imunológico, e associado a isso ele tem uma alteração no microbiota que faz com que ele, num contexto de resposta a dietas, ele produza muito ácido graxo de cadeia curta, e isso, nesse caso, tem efeitos prejudiciais. Fora esse estudo, tem algumas descrições de que ácido graxo de cadeia curta pode, como é fonte energética, pode contribuir para o total de calorias do indivíduo. Mas, assim, não tem nenhum trabalho que indique que ele está associado ao desenvolvimento da obesidade. Na verdade, o efeito é contrário, como eu mostrei, como vários estudos em humanos têm mostrado, né? Associação entre maior produção de ácido graxo de cadeia curta, em geral, levando ao menor acúmulo de tecido adiposo, menor ganho de peso. Tá? Obrigado pela pergunta. A Ana Lúcia perguntou qual que é a real necessidade de saber a composição das bactérias intestinais, uma vez que não se tem conhecimento de todo o perfil genético reconhecido, ou seja, a prática clínica de se aumentar o aporte de prebióticos via alimentação e fitoativos já não resultará no benefício independente da composição? Se a Michele quiser responder, e se você também quiser responder. Sim, Ana Lúcia, o aporte de prebióticos, a inclusão de prebióticos e de mais fibras, ele sim, com certeza, ele já vai resultar no benefício, né, do perfil dessa microbiota intestinal. Porém, o que a gente consegue identificar com uma análise da composição das bactérias intestinais é quais são as bactérias que estão que a gente tem deficiência, né? Então, a gente consegue observar que mesmo dentro dessas 5 bactérias marcadoras de saúde, a gente tem perfis muito diferentes de um indivíduo para outro. Então, é importante, é interessante que essa prescrição de prebióticos e de dietas personalizadas, ela possa ser realizada de forma mais direcionada, né? E eu complemento a pergunta, né, e a resposta da Michele, falando que algumas patologias, por exemplo, como as doenças inflamatórias intestinais, elas não permitem o uso de fibras, né? Então, esse tipo de acompanhamento nutricional ou indicação nutricional para pacientes que têm problemas de inflamação intestinal prejudicaria ainda o contexto, né, da doença e pioraria até a condição do paciente. Então, nesse caso, a gente saber o que está acontecendo, né, no ambiente e a gente talvez trabalhar com alternativas mais assertivas no sentido de você ter um resultado melhor para o seu paciente, ao invés de ficar testando várias coisas e, às vezes, agravar a situação. Exatamente, Jane. E tem, por exemplo, também outra situação que eu posso trazer como exemplo aqui, a síndrome do intestino irritável, né? Que é uma condição onde a gente tem ali um conjunto de sintomas sem uma causa definida. Então, muitos pacientes, né, que fazem o exame já têm o diagnóstico de síndrome do intestino irritável, mas, na verdade, quando a gente olha o resultado, ele tem um aumento de bactérias inflamatórias, e não um perfil condizente com uma síndrome do intestino irritável, que daí se beneficiaria, né, de dieta low FODMAP, por exemplo, e essas estratégias. E como você falou, a identificação desse perfil vai permitir uma conduta mais direcionada, né, e não realização de testes de dietas, de diferentes dietas. Exato. Aí tem um complemento aqui da pergunta, né? Se o exame ajudaria, por exemplo, a selecionar o probiótico para o paciente.
Não, o exame ele não indica cepas específicas de prebióticos ou de probióticos, né? Então, o que a gente consegue identificar, por exemplo, o paciente ele pode fazer o exame e ele já ter uma quantidade adequada de bifidobacterium. Então, não existiria necessidade de fazer uma suplementação com probióticos, né, contendo bifidobacterium. Da mesma forma, ele não tem bifidobacterium, então eu vou fazer a suplementação com probióticos, mas é importante saber que bifidobacterium não está conseguindo colonizar aquele intestino, não está conseguindo se estabelecer naquela microbiota. Então, a gente precisa dar um outro aporte nutricional para que essas bactérias, né, estimular o crescimento dessas bactérias e o estabelecimento desses probióticos que estão sendo utilizados. E a Camila até coloca aqui que muitas vezes a probiótico-terapia assertiva ela pode ser necessária para aqueles pacientes que apresentem deficiências de espécies em microbiota. Muito bem pontuado. A Ana Lúcia ainda coloca, Michele, por exemplo, na doença de Crohn, né? Fibras e uso de probióticos, por vezes, são problemas. O que a composição, né, a identificação dessas bactérias, ela ajudaria? Quais os tipos de aportes nutricionais? Estava falando com o microfone no mudo. Não, o exame ele não vai indicar qual que é o probiótico mais específico para determinada condição, né? Isso a gente sempre fala que precisa ser uma análise do médico, do nutricionista, levando em consideração os sintomas, as condições diagnosticadas, juntamente com o perfil da microbiota intestinal, para avaliar, né, se o uso de probióticos é a melhor estratégia. Mas, por exemplo, pacientes que não tenham Akkermansia mucinifila podem, por exemplo, fazer o uso de polifenóis, alimentos que tenham polifenóis, e isso estimula o crescimento dessas bactérias. Então, esse é o direcionamento que o teste dá, mostrando, então, quais bactérias que a gente tem deficiência e quais a gente não tem. Até durante a sua apresentação, no final do slide, né, na hora que você estava mostrando o relatório de um exame, né, você coloca ali embaixo que a informação ela é apenas informativa e que ela não é sugestiva, né, ela não indica um tratamento nesse sentido, certo? Isso, o exame ele não faz nenhuma indicação de tratamento, né? Ele dá uma ferramenta para o profissional fazer um direcionamento daquele paciente, ou pacientes que tenham o perfil de doença de Crohn, ele é muito característico. Então, um exame de microbiota com um perfil de doença intestinal inflamatória, pode, então, acender um alerta para trazer novos exames preventivos ou adotar outras, né, condutas que controlem a doença. Adicionando também outro comentário, eu acho que como isso ainda é muito novo, né, a identificação de microbiota, a identificação da microbiota por um teste ainda é muito novo aqui, conhecido em muitas regiões, né? Se você for em sites internacionais, hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, existem kits um pouco mais completos nesse sentido, onde você compra, né, um kit como se fosse o Probiome, e junto você baixa um aplicativo, né? E lá ele já coloca também algumas sugestões do que qual suplemento, ou como você pode melhorar a sua dieta, ou se você teve esse resultado, como você pode conversar com o seu médico. Eu acho que a tendência agora, quando você deixa mais aberto, quando as pessoas começam a ter acesso, acho que a tendência é que isso torne mais comum e a própria inovação acaba evoluindo para um produto melhor, ou acaba englobando um serviço. Então, acho que um objetivo desse webinar foi justamente a gente
estabelecer uma parceria, porque vocês trabalham com a identificação, a Infinity trabalha com uma gama aí de produtos que favorecem uma melhora não só da microbiota, mas de outras, na prevenção de outras doenças associadas. Então, acho que começa a se estabelecer uma parceria nesse sentido de favorecer também o prescritor na assertividade do que ele precisa na prática clínica. Thaís, acho que a gente pode fazer o sorteio do kit, certo? Podemos sim. Boa noite, pessoal. Nossa, muito interessante aí as duas aulas. Excelente, o pessoal interagindo também, né? Muito legal. Como a Anne já falou, depois, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem acessar pelos links que a gente enviou. E eu vou compartilhar aqui minha tela. A gente colocou uma planilha aqui, todo mundo que entrou com a gente. E a gente vai sortear 2 kits, né? Com Probiome e com Corbiome. Vocês estão vendo aí minha tela? Tá vendo, Anne? Não, ainda não, tá? Ainda não? Não. Agora sim. Tá? Aqui é só a planilha para mostrar para vocês, com o nome de todo mundo. 81, a gente numerou aqui de 1 até 81, né? Porque a gente vai usar esse site aqui, o sorteador. Como eu coloquei lá no chat, os ganhadores, por favor, depois envia o endereço completo com CEP para o e-mail do marketing da Infinity Pharma, que a gente vai providenciar o envio. Então, vamos atualizar aqui. E aí eu vou colocar, sortear 2 números entre 1 e 81. Vamos lá, boa sorte para todo mundo aí. Eu queria esse kit, hein? Muito interessante o Probiome. Eu também já fiquei com vontade de ter, hein? Número 37 e 16. Vamos ver. 37. Zinda. Zinda, se você estiver aí ainda com a gente, já manda uma mensagem lá no chat. Se não tiver, depois você envia para a gente o endereço. É 16 o outro, né? Bárbara Moreira. Bárbara, também, se você estiver aí, envia para a gente no chat já um alô. Parabéns para vocês. Obrigada por terem participado aí com a gente. Eu vou passar de novo para a Anne, para ela encerrar. Muito obrigada, pessoal. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Foi uma troca de experiência muito boa. Gostaria de agradecer de novo o professor Marco e a Michele pelo tempo, pela consideração, por ter colocado e abordado esse aspecto de microbiota de uma forma tão importante, relevante e como que a gente pode usar isso, como que isso serviu de aprendizado para a gente usar na nossa prática diária com os nossos pacientes. Muito obrigada, pessoal. E aqueles que foram sorteados, por favor, entrem em contato com a gente, tá certo? A Thaís acabou de deixar o endereço aí. E fiquem de olho nas nossas redes sociais, a gente está sempre fazendo webinars educativos, com essa função, né, de educar e de passar informação para todos os profissionais de saúde, prescritores, nutricionistas. Muito obrigada pela participação, gente. Até mais, boa noite. Boa noite, obrigado, Anne. Obrigado, Michele. Tchau. Boa noite, obrigada.